Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu fiz esse vídeo hoje para a gente montar juntinho aqui um vaso 7 ervas. Tenho certeza que você já ouviu falar do vaso 7 ervas e é muito usado na casa dos brasileiros aí. Todo mundo usa para espantar as energias negativas e atrair boas energias. E cada erva desse vaso tem um significado. E ele é montado com 7 ervas diferentes, 7 plantinhas diferentes. Então fica nesse vídeo comigo até o final, que nós vamos montar juntos um vaso 7 ervas usando essa cuia grande aqui. E eu vou mostrar para vocês quais são as 7 ervas que compõem o vaso e por quê, e o que fazer para o seu vaso 7 ervas durar bastante tempo. Então fica comigo, não sai daí, tá bom? Então, aqui estão as 7 ervas que compõem o vaso. Nós temos aqui na primeira linha o manjericão, que é um tempero de cheiro forte, vocês já conhecem. Alecrim, que também é um tempero que tem um cheiro bem forte. E o arruda, que tem um cheiro bem forte. Normalmente, o arruda, gente, ele já é usado por muita gente como forma de proteção. As pessoas acreditam que o arruda, ele te protege, ele é muito usado também em banhos. O alecrim, ele é muito usado também em incenso, né, para fazer incenso, para espantar as energias ruins. E o manjericão é um tempero também muito usado e tem ali muitas utilidades boas. Depois vem, então, a pimenta, né? Dê preferência a pimentas bravas. Aqui eu vou usar a pimenta malagueta, que eu acho que é a melhor para compor o vaso 7 ervas. A pimenta malagueta, ela não morre com facilidade. Ela também não cresce muito, tá bom, gente? E a pimenta malagueta tem mais facilidade de produzir. A gente pode ver ali como ela já tá produzindo alguns frutos. Comigo ninguém pode, que também é uma planta muito usada, né? Para espantar justamente o mal-olhado. E existem até as lendas que dizem que quando chega alguém com uma energia muito carregada na sua casa, o seu comigo ninguém pode, ele chora, né? Isso nunca aconteceu comigo, porém já vi relatos de pessoas que aconteceram. Então a gente também vai usar o comigo ninguém pode nesse vaso 7 ervas. Depois a gente também vai usar o guiné. O guiné também é uma planta conhecida como quebra-demanda. Significa que quando alguém faz algo ruim contra você, o guiné ele te protege, né? Então muitas pessoas acreditam nisso. Então aqui nós temos manjericão, alecrim, arruda, pimenta, comigo ninguém pode, e guiné. Aqui já formaram 6 ervas. E a 7ª erva que a gente vai usar é a espada de São Jorge, né? A espada de São Jorge, eu tenho muda delas assim, gente, ó. O importante é você colocar uma muda da espada de São Jorge pequena, né? Porque a espada de São Jorge tem muita facilidade em crescer. Se você colocar uma muda grande da espada de São Jorge, ela vai crescer muito rápido e provavelmente vai matar as outras plantas. Outra dica importante é que você pode plantar apenas uma folha da espada de São Jorge. Você corta a folha aqui e planta uma ou duas. Por quê? Você plantando a folha, ela não vai morrer, essa folha sem dúvida nenhuma vai brotar, só que ela vai levar mais tempo para brotar. Isso também vai dar mais tempo de vida útil ao teu vaso, tá bom, gente? E eu vou dar outras dicas conforme o decorrer do vídeo. Então agora vamos então à montagem do nosso vaso, tá bom? Então, gente, vamos lá. Vamos montar então esse vaso 7 ervas. Aqui nós temos a nossa cuia, eu vou montar aqui na cuia para vocês. E essa cuia é uma cuia bem grande, tá? De 6 litros, olha só. Esse é o vaso cuia número 3. Então, ele é bem grandão. E o legal desse vaso aqui é que você pode pendurar ele e você pode molhar ele com maior tranquilidade, porque ele já vem com esse prato embutido. Ele tem um sistema de drenagem aqui dentro. Então, como ele tem esse sistema de drenagem, é muito fácil entupir se a gente colocar o substrato direto. Eu vou colocar, então, aqui a manta de drenagem. Não vou colocar argila expandida, tá bom, gente? Porque se eu colocar argila expandida e ela derreter um pouco ali, vai entupir igual. Então, eu vou colocar só o pano. Eu vou usar 4 voltas
né? Porque falei pra vocês que eu não quero entupir esse sistema de drenagem desse vaso. Aqui, como vocês já sabem, aquele nosso substrato maravilhoso, que eu tenho vídeo aqui no meu canal que eu ensino. Observem esse substrato, que é um substrato soltinho, feito à base de carvão, esterco de galinha, terra preta adubada. Então, tudo que as plantinhas precisam, né? Tá um substrato assim bem soltinho, ele tá um pouco molhado, mas ele tá bem soltinho. Então, você não vai colocar muita terra nesse vaso, tá bom? Por quê? Lembra que as tuas plantinhas, normalmente a muda que tu compra na floricultura, ela vem no saquinho. O saquinho já vem cheio de terra. Então, você vai colocar assim e vamos medir mais ou menos a altura ali, ó. Tá, gente? Ó, coloquei a terra e vou medir pra planta ficar um pouco pra fora. Eu vou colocar mais um pouquinho de terra, senão vai ficar muito fundo. É um vaso bem grande. Sim, eu escolhi um vaso bem grande. Por quê, gente? Para não ficar muito apertado. Geralmente, quando a gente compra vaso 7 ervas, eu sei porque eu já comprei do meu fornecedor. Vem num vaso muito apertado. E segundo, a terra vem caindo do vaso. É ruim para regar a planta. Quando a terra vem sobrando do vaso, é ruim para regar essa planta. E o espaço é muito pequeno, as plantas acabam morrendo com facilidade. Então, quando você escolher um vaso, para montar um vaso 7 ervas, escolha uma cuia grande, tá bom? Para a tua plantinha ter espaço de crescer, para ela não ficar feia. Depois que a tua plantinha crescer e ganhar mais força, tu pode podar e essa planta não vai ficar feia. E deixa sempre o espaço ali, que eu já falei para vocês aqui, ó, na borda do vaso, de 1 dedo ou 1,5 dedos. Por quê? Se a tua planta futuramente precisar de adubação, tu vai ter espaço ali para adubar. Não enche muito esse vaso, tá? Se tu já escolher um vaso grande, não precisa encher muito. Então, gente, vamos lá. Então, vamos lá plantar esse vaso de uma vez, né, gente? Eu vou começar aqui, gente, com a pimenta malagueta, tá bom? Olha só. A pimenta malagueta, né? Eu vou começar aqui com a pimenta malagueta, né? A pimenta é a mais alta que eu tenho, quase. Então, eu vou colocar ela bem no meio aqui, né? Só colocar aqui em cima. Vamos lá. E depois, eu vou pegar aqui o arruda, né? Toda plantinha que você comprar muda, geralmente ela já vem assim, ó, da floricultura. Essas mudas, ela vem enraizada. Então, se você for montar o vaso 7 ervas aí na sua casa, dê preferência a essas mudas que já estão enraizadas, tá bom, gente? Ó, pode fazer assim, ó, que é muito mais fácil para sair a tua plantinha, ó, tá vendo? Se quebrar um pouco o torrão, não tem problema. Sempre observa se não tem fungo, se tá bem saudável aí esse torrão, tá? E vamos plantando aqui, olha só. Alecrim, também, sempre observa essa raiz, para ver se tá bem, né? Eu já tô acostumada a tirar a plantinha do torrão, então eu já tenho mais facilidade. Mas é bem fácil, gente. Aqui o alecrim. A gente vai só colocando eles assim, e depois a gente vai acrescentar terra, tá bom? Bom, o Comigo Ninguém Pode... É difícil achar a muda, geralmente você acha ele grandão, né? Mas quando você plantar o Comigo Ninguém Pode, você já sabe que ele é uma planta que cresce bastante. Dê preferência de plantar bem pequenininho, quanto menor, melhor. Porque o Comigo Ninguém Pode, ele é uma plantinha que cresce bem rápido, né? Então, escolha um Comigo Ninguém Pode que seja bebê. Aqui eu vendo as mudas, né? Eu sei que é difícil de achar muda de Comigo Ninguém Pode. Mas o meu fornecedor, ele tem. Então, aqui a gente já vende. E o Comigo Ninguém Pode, ele gosta do barro mesmo, né? Pode tirar um pouco desse barro, gente. Eu vou tirar um pouco desse barro, que ele tá bem duro mesmo, bem paçocado, né? Vou tirar um pouco para poder colocar aqui. Certinho? Aqui nós já temos, então, 4 ervas. Eu coloquei uma no meio e vou colocar 3 em cada lado, tá bom? Para ficar mais ou menos organizado. Bom, aqui o manjericão, né, vou plantar. Então, gente, o vaso 7 ervas, ele é composto de algumas plantas que são bem fortes
e de outras plantas que já são mais sensíveis. Por exemplo, a espada de São Jorge e o Comigo Ninguém Pode, eles são plantas bem fortes e que crescem rápido. Já o manjericão, o arruda e o alecrim, eles são plantas mais sensíveis, eles demoram mais a crescer, né? E são plantas que precisam de uma atenção maior, né? E eu vou colocar esse bebezinho aqui de espada, ó, gente, tá? Mesmo sendo um bebê, eu já vou tirar um pouco dessa raiz. Por quê? A espada de São Jorge, ela enraiza com muita facilidade. E eu vou plantar uma muda pequena porque eu não quero que essa muda de espada de São Jorge tome conta do meu vaso. Vocês sabem que a espada de São Jorge é tão atentada que ela cresce e se não trocar de vaso, ela quebra o vaso. Ela quebra a calçada, ela é uma planta extremamente forte. Então, dê preferência para plantar um bebezinho no seu vaso, porque esse bebezinho vai demorar para crescer. E aí vai conseguir acompanhar o crescimento das outras plantinhas. Bom, gente, aqui eu já plantei as minhas ervas, né? Falta só o guiné. E vamos lá, então, plantar o guiné. Espada, guiné. Aqui, gente, eu tenho o guiné. O guiné, você também pode plantar um bebezinho, porque o guiné, ele também cresce rápido, né? Não cresce tão rápido, né, quanto as outras, mas ele dá umas flores assim pra cima, que se você deixar, ele toma conta mesmo. Então, eu também dei preferência de plantar um guiné bebê. Então, para vocês verem aqui, ó, o guiné também já tá enraizado. E dê preferência de plantar as plantinhas que já estejam enraizadas, com raízes, para esse vaso 7 ervas não morrer com facilidade, tá bom, gente? Às vezes, a pessoa compra um vaso 7 ervas e daí o vaso, a plantinha morre. A pessoa acha que já foi porque o vaso atraiu muitas energias negativas e às vezes não é isso, gente. Você tem que saber a procedência do seu vaso 7 ervas. Eu já comprei vaso 7 ervas em lugares que eu vi que o que foi plantado ali não estava com raiz e morreu muito rápido. O que foi plantado ali foi plantado no barro mesmo. Então, hoje em dia, eu não compro mais vaso 7 ervas. Hoje, eu mesmo monto os meus, porque eu prefiro usar as plantinhas que já estão enraizadas. E prefiro, né, usar plantinhas mais fortes, mais saudáveis. Então, o meu vaso 7 ervas, eu posso dizer que a procedência dele é boa, porque eu já conheço, né? Mas já me aconteceu de comprar e morrer, e muitas vezes acontece. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, que a pimenta ornamental, que é aquela que vem cheia de pimenta vermelhinha, ela é uma pimenta que deixa o vaso 7 ervas bonito. Porém, ela não dura muito tempo. Aquela pimenta ornamental, ela não é perene. Ela dá os frutos e depois ela vai morrendo. O ideal é você usar pimenta malagueta, porque a pimenta malagueta, ela é perene. Ela, depois de dar os frutos, ela não morre. Se você deixar, ela vira uma árvore bem grande, né? Então, dê preferência para usar pimenta malagueta, dê preferência para usar o Comigo Ninguém Pode mini, essas coisas que você pode fazer para ter sucesso com o seu vaso 7 ervas, tá bom? Olha só, gente, ficou bastante espaço por aqui. E eu vou colocar a pedrinha aqui agora e volto a mostrar para vocês, tá bom? Olha só, gente, assim ficou o nosso vaso 7 ervas. Se você preferir, pode colocar num vaso menor, tá? Mas eu gosto de colocar num vaso bem espaçoso para essa plantinha ter espaço depois. Agora, eu vou usar o meu borrifador para tirar o sujo das plantinhas, né? Como a gente vê, fica bastante sujo aqui. Por quê? Né? Para da terra, do substrato. E eu vou tirar todo esse sujinho aqui com o borrifador para depois acrescentar as pedrinhas. E agora, bora colocar, gente, pedrinha nesse vaso. Eu vou colocar pedrinha branca aqui também, tá? Colocar pedrinha branca em todo ele, pra ficar mais bonito, né? O vaso 7 ervas geralmente é um vaso que a gente usa num lugar mais delicado, a gente usa mais para enfeite, né? Então,
Eu vou colocar as pedrinhas brancas aqui nele, tá bom? E prontinho, gente. Esse vaso 7 ervas, você pode usar ele para pendurar. Eu prefiro fazer assim, né? Com espaço. Porque, gente, depois, como eu falei para vocês, todas essas plantas vão crescer e vão começar a brigar por espaço. Então, na melhor das hipóteses, para que o seu vaso 7 ervas dure por mais tempo, faça ele num vaso grande, né? E deixe espaço ali para as plantas crescerem. Com um bom substrato, uma boa drenagem, esse vaso vai crescer bastante. E por último, e não menos importante, você deve saber que essas plantas, como eu falei, esse vaso é composto por plantas que são fortes, crescem rápido e por plantas que são sensíveis. O que você vai fazer? Não coloque o vaso 7 ervas direto no sol pleno e nem na sombra, porque se você colocar na sombra, plantas como a pimenta e o alecrim vão morrer com muita facilidade, porque são plantas que adoram sol. Ponha esse vaso num local de meia sombra, onde tenha muita luminosidade, muita claridade, mas não pegue os raios do sol direto, porque o Comigo Ninguém Pode também, ele pode queimar pegando os raios de sol direto. Se você colocar num espaço assim, com muita claridade, muita luminosidade, bem arejado, você vai ter esse vaso 7 ervas por muito mais tempo na sua casa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Então, deixa aqui a sua curtida. Compartilhe esse vídeo com uma amiga que está precisando aprender a montar um vaso 7 ervas. E não esqueça de deixar um comentário ali, se você gostou ou não. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final, gente. E fiquem todos com o Papai do Céu. E não esqueça, a melhor proteção é aquela que vem de Deus.